Eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Os irmãos, se quiserem se assentar, pode ficar à vontade. Deus abençoe e acrescente bênçãos sobre a sua palavra. Glória a Deus. Irmãos, que quando a gente sobe no altar para ministrar, a gente tem que aprender a depender de Deus, porque esse é um lugar que a sabedoria entrega do homem não funciona. Então, para Deus operar, o homem tem que sair de cena. O vaso ele tem que ser quebrado. Quem deve ser visto no culto sempre é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. O homem, por mais que ele é usado em cura, libertação, em dons espirituais, isso é para glorificar a Deus. Aleluia. Jesus Cristo disse que enviaria o Espírito Santo à terra e disse: e ele me glorificará. Então o Espírito Santo ele foi dado para o homem para glorificar a Jesus. Aleluia. Da mesma maneira que Jesus veio para glorificar o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. O profeta Isaías, para quem não sabe, ele era sobrinho do rei Uzias. Ele era um daquele tipo de profetas que viviam dentro da corte do palácio. No tempo do Velho Testamento existia o reinado que começou ali com o rei Saul, quando o povo pediu para que Deus levantasse um rei para ele como das demais nações. E Deus ficou muito irado com isso, porque Deus reinava entre o seu povo através do profeta. E eles começaram a olhar que as nações tinham um rei, eles queriam ir para a guerra. Então foi quando eles pediram para que Deus levantasse um homem que preenchesse esse desejo do coração deles. Deus deu para eles um homem segundo a aparência do homem. Saul era um homem belo, ele era um homem forte, e segundo a Bíblia ele era o homem mais alto da nação de Israel. Ali começa o tempo da dinastia que Deus começa a reinar através dos reis. E aí tinha aqueles profetas que viviam dentro do palácio, que sempre estavam ali para ajudar o rei. Então quando o rei queria subir a guerra, aqueles profetas geralmente acabavam profetizando falsamente. Eles diziam: sobe a guerra porque Deus é contigo. Qual a prova que Deus é comigo? O Senhor é o rei segundo a descendência do rei Davi. O rei Davi é um rei ungido. Então por que Deus não seria muitas vezes aquele rei que estava em pecado? O altar estava profanado dentro da nação. E existiam aqueles profetas que viviam às margens do reino. Os profetas que eram perseguidos. Esses profetas eles não eram muito acreditados, porque eles não falavam aquilo que o rei queria ouvir. Eles falavam aquilo que Deus mandava. E muitas vezes ele ficava sozinho, e muitos deles foram martirizados. Eles pagaram um preço pela unção que eles receberam. Eram homens que a Bíblia chega a dizer que o mundo não era digno deles. E o profeta Isaías, ele era sobrinho do rei. Então imagina vocês, um homem que é levantado como profeta, é sobrinho do rei, que por sua vez morreu leproso. Porque o rei Uzias é um rei que, quando ele se colocou na mão de Deus, Deus deu grande livramento e vitória à nação de Israel pelas suas mãos. O rei Uzias ele edificou grandes cidades. Deus abençoou o rei Uzias de tal maneira que ele achou que ele poderia entrar no templo e oferecer incenso para Deus, uma oferta de sacrifício.
o que dizia segundo a lei de Moisés, que só competia um sacerdote. Quando ele entra no templo para oferecer incenso, ele foi advertido pelos sacerdotes, e o sacerdote disse: olha, rei, você não pode entrar no templo para oferecer sacrifício, porque isso só compete a um sacerdote. Você foi ungido para ser rei. Mas ele achou que Deus o amava tanto que ele poderia tomar o ofício de uma outra pessoa e sair como sem ser punido pela presença de Deus. Mas Deus, ele não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando nós vivemos a palavra de Deus, Deus nos abençoa, porque a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Então, se você tem buscado a presença de Deus e você tem dúvida que Deus vai te abençoar, tenha certeza que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tenha certeza também que se nós transgredirmos a palavra de Deus, Deus vai nos encontrar. A espada de Deus vai entrar dentro da nossa casa. O profeta Isaías, se você ler os capítulos anteriores, do 1 ao 3, você vai ver que ele era um profeta que ele denunciava as nações. Ele dizia: ai de ti, nação que adultera, ai de ti, nação que bebe, que se prostitui. Ele apontava o dedo para os demais irmãos. Mas quando ele chegou diante da presença de Deus, no dia que o rei Uzias morreu, então ele percebeu que ele não era tão protegido assim por ser o sobrinho do rei. Então ele diz aqui: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele viu o verdadeiro rei. Esse não era o rei Uzias. Esse é o rei que reina sobre todos os reinos da terra. Ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É aquele que levanta, aquele que está no trono e que também abate. É o que abre a porta e fecha a porta. É o Deus que nós conhecemos pelo nome do Senhor dos Exércitos. E quando o rei Uzias ele chegou diante da presença de Deus, ele percebeu que ele não podia mais ser protegido pelo seu rei que havia falecido, porque Deus havia pesado a mão sobre ele. Ele morreu leproso, fora do arraial de Israel. E ele se encontrou numa cena em que até os serafins, imagina você, seres que nunca pecaram, esconderam o rosto diante da santidade de Deus. Então o homem que falava ai de ti, nação, ele começou a olhar para dentro de si e falou: ai de mim, que vou perecendo porque eu sou um homem impuro. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. Ele se sentiu indigno naquele momento de estar diante da presença de Deus. É a maneira que às vezes, irmãos, a gente entra no culto de qualquer maneira, a presença de Deus desce no nosso meio e começa a nos envolver, começa a nos quebrantar. Então nós percebemos que nós somos pecadores e que a graça de Deus e as suas misericórdias é a causa de não sermos consumidos. Nós começamos a abrir a nossa boca para adorar. Quando nós começamos a glorificar a Deus e reconhecer o nosso pecado, Deus ele começa a tratar com a gente. Porque se a gente não reconhecer que nós somos falhos e que nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus, é porque nós estamos caídos. Deus não poderá tratar com a gente, irmãos. Quando Isaías ele chegou nessa condição, ele achou que ele era um pecador que habitava no meio de um povo impuro e que o seu tio não podia mais proteger, ainda que ele era o rei, e que mesmo ele sendo rei, Deus pesou a mão sobre ele. Ele percebeu que Deus podia pesar a mão sobre ele também. Isaías, depois dessa experiência, ele nunca mais viu o mesmo. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou diante da presença de Deus, que ele viu a sua santidade e reconheceu as suas misérias, Deus o tocou com uma brasa tirada do altar. Deus vai tocar cada irmão aqui hoje nesta noite. Você vai chegar diante da santidade de Deus e reconhecer que Ele é santo, irmãos. Reconhecer que a misericórdia do Senhor é causa de nós não sermos consumidos. Reconhecer que se nós estamos de pé, é porque Deus tem nos dado o Espírito Santo. Então Isaías teve essa experiência. A experiência, ela serve para fortalecer a nossa fé. Nós precisamos ter uma fé viva. Muitas vezes nós falamos que nós cremos em Deus, mas quando a situação aperta, nós esquecemos que nós somos crentes. Deus tem nos chamado para ser crente e ser fiel, irmão. Porque ser crente é fácil. Agora glorificar Deus no meio da luta é para pouco. É só para quem é chamado e escolhido por Deus. Verdade. Quando eu leio na Bíblia, por exemplo, a história do profeta Daniel, em que no meio de uma geração corrompida e perversa, ele propôs no seu coração não se contaminar diante dos manjares do rei. Ali foi oferecido para ele tudo que ele queria. Imagina você viver no meio de uma sociedade parecida com essa, idólatra, cheia de prostituição.
E ali eles colocaram um decreto que não poderia fazer petição a nenhum outro Deus, a não ser o rei, que ainda naquele tempo o rei Dario. E Daniel, sendo crente de Deus, ele dobrou o seu joelho, com a pena de morte e ser lançado na cova dos leões. Mas ele sabia que o Deus que ele servia podia livrar ele da morte. Mas ainda que não livrasse, ele não se dobraria diante daquela estátua que fez aqueles 3 jovens e levantaria o seu clamor ao céu. Quando ele foi lançado na cova dos leões, a Bíblia diz que ali Deus enviou o seu anjo e fechou a boca daqueles leões. Eu não sei qual é o leão, irmãos, nessa noite que tem se levantado contra a sua casa, que tem aberto a sua boca, se levantado contra o seu casamento, contra a tua saúde. Mas eu levanto minhas mãos porque eu sei, ó Deus do céu, Ele tem enviado o seu anjo na sua casa, nesse lugar para quebrar as correntes que aprisionam a sua alma, para fechar a boca desse leão. Você vai sair dessa situação ileso. Glória a Deus. Aleluia, você vai ter um testemunho para contar. Quando aqueles 3 jovens irmãos, eles não se dobraram diante daquela estátua e foram lançados naquela fornalha ardente, eles disseram assim: fique sabendo, ó Rei, que o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar dessa fornalha. Mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos dobraremos diante da sua estátua. E quando eles foram lançados, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha nas suas roupas. E os homens que lançaram eles foram mortos. Mas eles contaram com a presença do quarto homem. Porque quando nós somos fiéis para com Deus, Deus é fiel para conosco. Deus tem mais vontade, igreja, de nos abençoar do que nós temos o desejo de ser abençoado. Glória a Deus. Eu estava um dia orando na minha casa e eu comecei a buscar a promessa de batismo do Espírito Santo. É uma promessa que eu tenho buscado, ela é para todo crente. Se você não foi batizado pelo Espírito Santo, ainda continua buscando, porque Deus vai te batizar. Glória a Deus. A Bíblia diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que se pedirem. E eu sei que a experiência do batismo do Espírito Santo é uma experiência única, irmãos, que vai marcar a sua vida, vai marcar a sua história, vai destravar o seu ministério. Você vai ter um momento na sua vida de, antes de ser batizado do Espírito Santo e depois. Aleluia. O batismo do Espírito Santo, ele vem para nos capacitar para a obra do ministério. Ele vem tirar de dentro de nós essa covardia, essa maneira tacanha, às vezes, que nós temos de falar do Evangelho. Muitas vezes nós somos tímidos. E quando nós lemos na Bíblia a história de homens que negaram Jesus como Pedro, e depois de receber o Espírito Santo, segundo a história, ele foi crucificado de cabeça para baixo e disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Nós vamos entender que algo aconteceu na sua vida. Ele foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz assim, que após Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, Ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, por que o crente ora na madrugada, irmão? Tem muita gente que não entende, pensa que o crente é doido. O crente ora na madrugada para buscar poder. Glória a Deus. Existe uma diferença entre poder e o revestimento de poder. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu comparo o batismo do Espírito Santo com uma frente fria. Nós estamos aqui vestidos, mas se vem um inverno, uma frente fria mais forte, com essa vestimenta a gente pode não suportar, chegar a adoecer, pegar uma pneumonia e entrar em óbito. Então existem certas batalhas espirituais que nós vamos enfrentar, que nós vamos precisar do batismo do Espírito Santo. Por isso que ele é chamado de revestimento de poder. Jesus disse para os discípulos: ficar em Jerusalém até que nós sejais revestidos de poder. E quando Pedro quis saber alguns mistérios escatológicos quanto aos finais do tempo, se Jesus estabeleceria o reino de Israel, Jesus disse assim: que não competia a ele saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas serei cheios do poder do Espírito Santo e ser meus testemunhas em todas as nações. Então o Espírito Santo ele vem para nos fazer uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Então, às vezes você vai falar do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas elas não vão dar muito crédito naquilo. Mas quando você mostrar que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e fez aqueles milagres na vida de Jesus está com você, então as pessoas vão começar a crer. Quando você colocar a mão sobre os enfermos, eles começarem a ser curados. Quando você der uma ordem no mundo espiritual e a corrente que aprisiona a mão daquela pessoa ser quebrada, aquela pessoa receber a sua libertação. Se aquela pessoa tiver com a porta de emprego fechada diante dela, com demônios trancando seus caminhos, se você levantar a mão e Deus te destravar tudo na vida dela.
Então eles vão saber que você recebeu algo diferente. E a presença do Espírito Santo te revestiu. Glória a Deus, aleluia. A providência já chegou aí, ó. Aleluia.